Ao depararmos com a Bíblia, podemos ver que Jesus chama Deus de Pai e Deus chama Jesus de Filho. Mas em João 1 afirma que Jesus é o próprio Deus. Mas também Jesus diz que outro Consolador desceria para ajudarmos-nos a fortalecer nossa fé. Então, como assim? Acreditamos em 3 deuses? Não. O que isso se torna é uma trindade, a união hipostática. E hoje eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Primeiro, temos que entender que Deus é eterno, sua natureza é distinta da nossa. Mas eu vou trazer um conceito para que a gente possa tomar de base para tentar entender como que isso funciona. Da mesma forma que o homem é dividido em 3 dimensões, entre corpo, alma e espírito, podemos ver que Deus é um só, mas ele tem a primeira pessoa que é o Deus Pai, a segunda que é o Deus Filho, a terceira que é o Espírito Santo. Os 3 trabalham em comunhão, fazendo a vontade do próprio Deus vivo. Lembramos-nos que somos seres humanos, pecadores, então somos seres caídos. Deus é ser de eterno. É só a gente imaginar uma linha do tempo onde a gente vive nela, que é o início, o meio, o fim, o passado, o presente e o futuro. Isso é uma linha linear que a Bíblia chama de tempo cronos. É o tempo cronológico. Ele tem início, meio e fim. Mas Deus, ele está fora dessa linha. Ele governa essa linha, ele está aqui ditando. Então a sua presciência, ao mesmo tempo que ele está te vendo no presente, ele consegue te ver no futuro e no passado. Então Deus, ele habita em outro tempo, um tempo espiritual, que se chama Kairos. Então, para podermos ter lógica desse ser, a gente tem que imaginar que ele é um ser de outra dimensão. Então, ele vai se espelhar na nossa dimensão em formas diferentes. Podemos imaginar um objeto tridimensional, aonde ele tem 3 formas, e a gente vive numa dimensão bidimensional, onde a gente só enxerga 2 formas. Então, quando esse objeto entra em contato com essa dimensão, podemos ver que ela aparenta como se fosse 3 coisas ao mesmo tempo, na verdade é uma, por causa da espectrografia da dimensão do universo. Então, a trindade são 3 em 1, são um Deus que se manifesta de 3 formas: Jesus, o Deus Filho, o Deus que se fez carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Espírito Santo, a própria vontade de Deus que nos consola, que fala com a gente, que nos dá instrução, que nos dá sabedoria, e o Deus Pai que rege todas as coisas. E é difícil de compreender, e é um fato que comprova por ele ser Deus, pois se você em condição humana compreendesse Deus, ele não seria Deus, porque o ser humano está distinto de compreender aquilo que é eterno. Outro exemplo que eu posso dar, é claro que Deus é eterno, o conceito de eterno está muito além de pequenas parábolas que eu junto aqui para poder trazer uma consciência para vocês. Então vocês têm que forçar seus pensamentos para entender que é impossível de vocês compreender